Olá, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa revisão é de língua portuguesa, certo? Vamos iniciar a falar sobre a tonicidade das palavras, né? A tonicidade é uma propriedade tônica da palavra, né? Ou seja, a pronúncia da sílaba mais forte da palavra, né? Elas são classificadas em três: as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. As oxítonas, elas possuem a última sílaba tônica. As paroxítonas é a penúltima sílaba tônica. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba tônica, né? Então, oxítonas possuem a última sílaba tônica. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E as proparoxítonas é a antepenúltima sílaba tônica. Tá? Então, nas oxítonas, as palavras que devem receber o acento gráfico são aquelas terminadas em AS, ES, OS, EN, ou ENS, né? ENS. E nas palavras paroxítonas, as que devem ser acentuadas são as que terminadas em is, us, aus, ous, ou uns, ons, r, x, n, l e ps. E na proparoxítona, todas as terminadas, as antepenúltimas sílabas tônicas devem ser acentuadas, devem receber o acento gráfico, certo? Então, a tonicidade, nós temos a propriedade da sílaba pronunciada mais forte, né? E são as três lá: a oxítona, a paroxítona e as proparoxítonas. Certo? Vamos falar agora sobre o uso dos porquês, né? Porque nós temos 4 tipos de uso correto dos porquês, né? Nós temos o porquê separado, mas sem acento, que é utilizado no início e no meio de frases interrogativas de perguntas. Então, o porquê separado e sem acento, utilizado no início ou no meio de frases interrogativas. O porquê junto, né? O porquê junto sem acento, que é quando introduz uma explicação e ela equivale pois, tá? Então, esse porquê junto sem acento é uma introdução a uma explicação. O porquê separado com acento, né? Que é usado em frases interrogativas e empregado no final, ou pode aparecer sozinho, né? Eu fiz a minha pergunta e posso utilizar o porquê separado com o acento no final da minha pergunta para concluir, para perguntar o porquê daquela questão que eu fiz a introdução antes, né? Temos o porquê junto e acentuado, que ele é geralmente antecedido pelo artigo o e equivale a uma razão ou um motivo, né? Uma explicação, uma razão. Certo? Esses são os nossos 4 tipos de porquês, tá? Lá na revisão tem para completar o uso correto dos porquês. Então, nós temos lá frases e você deverá responder com os porquês corretos ali. E essa questão da revisão pode ser auxiliada lá pela página 27 do livro, tá bom? Também temos lá algumas perguntas sobre notícia. O que é uma notícia, né? Notícia é uma reportagem, né? Um texto jornalístico que informa um fato, algo que aconteceu, que seja do interesse de uma pessoa ou coletiva, né? Geralmente apresenta um acontecimento que precisa ser comprovado que aconteceu, né? E também falamos sobre a autobiografia, que é um texto que fala sobre si, né? E a crônica. Então, ali deve-se descrever o que é cada um, tá? Verbos são palavras que contêm noções de fenômeno, de natureza, estado, ação, né? E ele é a única classe gramatical que consegue se flexionar no tempo, estando no presente, no passado ou no futuro. Então, lá nós temos, para completar a frase, flexionando o verbo entre presente, passado e futuro, com três verbos que eu coloquei na revisão, tá? Então, flexiona lá, vê se ele tá no presente, no passado, no futuro e completa as frases, tá? Com os verbos que eu coloquei lá, certo?
Também vamos falar sobre os sinais de pontuação. Para que os sinais de pontuação são utilizados, não é mesmo? Só um minutinho. Os sinais de pontuação, então, são utilizados, né, para entoar as frases, para dar pausa na nossa leitura, né, e também para organizar o texto, para não virar uma bagunça, né. Assim, com a organização, vai dar sentido ao que a gente vai estar lendo ou que vai estar sendo escrito, né. Até comecei um assunto, mas preciso citar outra coisa. Ponto, vai iniciar novamente, né. Então, vamos lá para alguns sinais de pontuação que nós já conhecemos, né? Nós temos aspas, o ponto de interrogação, 2 pontos, ponto final, ponto e vírgula, travessão, vírgula, ponto de exclamação e o parênteses, né? Aqui foram alguns que eu citei que vocês já são de conhecimento de vocês, né? E lá na página 68 do livro de língua portuguesa do primeiro módulo, lembrando que a gente está no primeiro módulo, tem um complete que eu também utilizei na revisão sobre os sinais de pontuação. Então, o é utilizado para marcar o fim de uma frase afirmativa ou negativa. Qual que é o sinal de pontuação que nós utilizamos para marcar o fim de uma frase? Esse vocês já sabem de letra. Tá bom? Então, sobre a pontuação, lá na página 68 e 69 do livro, para auxiliar vocês sobre os sinais de pontuação. Também tem para colocar para que serve, para que são utilizados os sinais de pontuação, tá? Então, tem que responder essa questão também. Temos temos 2 textos para ser pontuado corretamente. Então, temos 2 textos para adicionar as pontuações necessárias no texto. Então, leiam, observe lá o que precisa ser organizado no texto. Utilize vírgula, ponto, né, para estar sendo organizado o texto. E temos também para escolher um tema, escrever um texto utilizando sinais de pontuação. Então, escolha um tema e faça um textinho na revisão para treinar aí os sinais de pontuação. E vamos lá. Falamos também sobre resenha, né? Resenha é um resumo de um filme ou de uma outra obra artística. E a opinião e a avaliação do seu autor. Sempre é um texto produzido assim, né? Vocês até fizeram uma resenha de um filme, eu lembro que eu pedi para vocês fazerem, assistirem o filme e fazer uma resenha, contar sobre o filme, né? Então, é isso também. Desculpem, gente, porque hoje o celular está no carregador, então eu não consigo colocar ele pra ficar em pezinho ali pra poder gravar o vídeo. Peço desculpas por isso. Então tá bem difícil, porque eu tenho que estar mexendo. Eu sei que pra vocês é difícil depois a compreensão, né? Porque ficar mexendo. Mas é que não teve jeito mesmo. Tem que deixar no carregador, senão ele vai desligar. Tá bom? Mas desculpem novamente por isso. Então vamos só relembrar a questão sobre os pontos sobre os sinais de pontuação. Então, o ponto de interrogação, ele é empregado no final de perguntas, né? Sempre quando eu preciso fazer uma pergunta, eu utilizo o sinal de interrogação, que é o nosso anzol do mal, e lá. Lembre que eu sempre falava para vocês. Temos o ponto de exclamação, que vai nos indicar frases, expressões, né, com destaque ou uma emoção. Nossa, que maneiro, né? Expressões, emoção. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula tem a função de separar elementos em uma enumeração, sinalizando uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Então, é um intervalo, por isso que é ponto e vírgula, né? Porque é um pouquinho da vírgula e um pouquinho do ponto final. A vírgula, ela separa itens apresentados em uma ordem. A data, o local e um cabeçalho. O nome que tem a função de chamar alguém, o nome da rua, o número da casa e um termo explicativo.
2 pontos, anuncie uma fala, uma citação ou uma enumeração. A pessoa vai falar, João falou, 2 pontos, né? Aspas, destacam títulos ou citações nos textos, né? Fulano citou, 2, né? Aspas lá no meio do texto. Parênteses, destacam informação do texto. Então, às vezes colocamos uma palavra desconhecida no meio do nosso texto, ou o nome de uma cidade, tá lá entre parênteses onde ela está localizado, o que aquilo significa, né? Travessão, marca a fala dos personagens e pode destacar alguma informação do texto, né? Então, aqui nós falamos um pouco sobre os sinais de pontuação. E o ponto final marca o fim da frase, de uma frase, seja ela afirmativa ou uma frase negativa, certo? Então, falamos sobre a resenha, né? Que é um texto que apresenta um resumo de filme ou uma outra obra artística. E vamos falar também sobre os modos verbais, né? O que é um verbo, né? O verbo, ele indica a ação, acontecimento, fenômeno, o estado, a natureza, né? Que a gente já falou. O substantivo é a classe de palavras que atribui nome a objetos, a seres, a ações, a sentimentos, né? E também temos o substantivo feminino e o substantivo masculino, né? O masculino, ele sempre vem na frente da palavra o ou um, e quando ele é feminino, é a ou uma, né? E o adjetivo, ele qualifica, caracteriza algo, objeto, um animal, certo? Sobre o adjetivo e o substantivo não temos na revisão, mas achei importante dar uma lembradinha com vocês, porque é um assunto que às vezes vocês se confundem também. Falamos sobre e a locução verbal também, né? Vamos falar sobre a locução verbal, né? A locução verbal é quando temos 2 verbos em uma mesma frase que indicam apenas um, vai indicar apenas uma ação ou só um acontecimento. Então, locução verbal são 2 verbos, né? 2 palavras que dão os mesmos sentidos. Então, também temos os modos verbais, né? Que ele vai indicar uma certeza de uma ação e ou do acontecimento. Temos lá o indicativo, né? Quando o verbo exprime certeza da ação que consideramos reais, é indicativo. Temos o subjuntivo, né? Que quando exprime ações consideradas apenas prováveis e incertas. Então, diferente do indicativo, que exprime certeza, o substantivo, ele é provável. E temos o imperativo, que exprime ordem ou conselho. Dizemos que ele é imperativo, certo? Para a revisão de língua portuguesa, são esses que eu citei aqui no vídeo, mas é importante iniciar lá a observação no livro da página 15 até a página 90, tá? Até a página 90 lá dá uma folhadinha no livro para estar dando uma observação na revisão de língua portuguesa. Tá bom, galerinha? Por hoje é só. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima.